Bom, gente, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos retornando aos nossos trabalhos das sextas-feiras, saudosos, revendo corações que há muito não víamos, né? Que todos possam se sentir acolhidos novamente na casa de Kardec. Alguém vindo à casa a primeira vez? Não, né? Ah, então, que bom. Porque senão iríamos, talvez, fazer uma apresentação. A gente também abraça os nossos amigos da FIAC que se encontram em seus lares, nos acompanhando à distância. Graças a Deus, agora, com esse advento da nossa transmissão ao vivo, tem favorecido um intercâmbio com muitas pessoas que são vinculadas à casa, mas que circunstancialmente não estão dando conta de vir. Mas agora, com a nossa transmissão feita também pelo YouTube, favorece para que a gente possa deixar o zap de lado um pouquinho e poder acompanhar a transmissão até pelo telefone, né? Então isso, graças a Deus, é mais uma ferramenta que está chegando nas nossas mãos e está dando certo e atingindo cada vez um número maior de corações. Nosso trabalho, como vocês já sabem, ele é baseado no estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, editada no dia 18 de abril de 1857, tendo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Só um minutinho. Entra no site da FIAC, aqui embaixo, no YouTube. Você vai clicar no link do YouTube que ele já abre o chat. Bom, gente, eu gostaria de abraçar carinhosamente meu amigo Brás, que essa semana viu partir o seu pai, que o mundo espiritual possa acolhê-lo em festa, que com certeza já está, todos os amigos, os parentes, né, vinculados ao Sr. Braz, né, eles já estão felizes. Nós, do lado de cá, vamos sentir o vazio, mas esse vazio ele é preenchido com a dinâmica do amor que favorece o intercâmbio e faz com que os espíritos permaneçam junto dos nossos corações. Então, se sinta abraçado publicamente por todos os familiares da FIAC, que é a extensão da sua casa também. Bom, gente, nós vamos dar continuidade à reunião da última semana, no Livro dos Espíritos, quando estamos tratando exatamente da segunda parte do livro, no capítulo 1º. E, na última semana, nós fizemos um compromisso com vocês. Ainda dentro do tópico do mundo normal e primitivo. Nós trabalhamos até a questão 87, não foi isso, Sony? Por gentileza? Porque hoje eu não posso falhar. Falhar no sentido de cumprir a promessa. Nós fomos até a questão 87. Só que a questão 87, nós passamos por ela muito rápido, não foi? Estão lembrados? Aí eu prometi que eu ia voltar, que eu não ia entrar na 88, porque senão eu poderia receber uma repreensão por parte da Dora, vocês estão lembrados? Porque eu falei aqui semana passada, Dora, está gravado, você assista, que porque você não veio, eu consegui fazer 4 perguntas. Então, assim, aí eu falei assim, a Dora tem que voltar, porque a gente não pode ir rápido. Então, com isso, Dora, nós vamos, se o microfone deixar, porque ele está assim meio cambeta, tem o cambota e o cambeta. Aqui em Minas a gente explica isso depois para vocês. Mas nós vamos trabalhar a questão 87 de novo, ok? Vamos relê-la. Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido? Me desculpe, não dá.
Não dá, não vai dar liga. A gente tem que ter uma sequência didática, tudo bem? Vou ler a questão 84, tá bom? Mas é rápido. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Questão 85. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Resposta. O mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Resposta. Sim. Eles são independentes e, não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. E a última, questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta. Os espíritos estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza. E os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Vamos passar rápido, e eu prometo ser rápido mesmo. Então, na questão 84, clarifica para nós que os espíritos constituem um mundo à parte, fora do que vemos. Sim, é isso mesmo. Que é tratado como o mundo das inteligências extracorpóreas. Não é isso? Ou incorpóreas, para ser mais exato. Aí na 85, qual dos dois? Qual dos dois mundos? O mundo espiritual, o mundo corporal é o principal. Então os espíritos afirmam que o principal não é o nosso mundo. É o mundo espiritual. Por quê? Porque ele sobrevive. Ele preexiste ao mundo corporal. Isso é de muita importância. Sempre que eu leio essa questão, eu sou obrigado a repetir essa questão. Tem 30 anos que eu bato nessa tecla, para ver se eu aprendo. 30 anos, porque está caminhando para lá. Em 1987, eu entrei no Centro Espírita, no Grupo Sheila, pela primeira vez. Então, vamos pensar o seguinte. A informação que o mundo espiritual é mais importante, ela não pode ser tratada apenas como uma simples informação. Ela tem um efeito moral impactante para nós. Porque se o mundo espiritual é o mais importante, por que nós não o consideramos o mais importante? Ah, Carlos Alberto, mas eu considero. Tá, você considera, mas como é a dinâmica da sua vida para afirmar isso para você mesmo? Esse é o nosso grande desafio. Fazer com que a nossa vida possa significar uma vida que favoreça a priorização do mundo espiritual.
O nosso desafio é esse. E nós poderíamos até afirmar o seguinte, que por mais que o tempo passe, nós vamos, aqui na Terra, continuar sempre tendo esse conflito. Vocês não tenham dúvida que isso, até a abordagem de Chico Xavier em vários momentos da vida dele. Como é complexo. Como é complexo. E olha que o Chico se relacionava com o mundo espiritual de uma forma bem aberta. Ele convivia, ele correlacionava com os espíritos, assim, pela clarividência dele, assim, no cotidiano. E ele dizia, é complexo. Né? Porque o apelo do mundo, da vida, ele nos convida a estar fixado aqui. Mas a concepção do mundo espiritual vai funcionando como uma ponte que favorece o intercâmbio. O que não quer dizer que o mundo espiritual vai ser aplicado aqui no seu sentido amplo. Porque você tem que ir no banco, você tem que pegar a enxada, você tem que conversar com as pessoas, você tem que lidar com os impulsos. E um dos maiores desafios, eu conversava aqui mais cedo com a minha amiga Dora, dos maiores desafios nossos na evolução é lidar com o semelhante. E aí eu escutei uma frase semana passada e eu vou adotá-la, vou repetir essa frase sempre que eu puder. Que eu escutei de um amigo, aliás, da minha amiga Valdete, ela que me contou. Eu apaixonei com a frase. Que o coração do outro é uma terra desconhecida que ninguém pisa. Olha para vocês verem. Quem falava isso era o pai dela. Ela estava muito saudosa, porque o seu Valdir tinha desencarnado, era muito vinculado a ela. Então ela lembrou essa frase e papai dizia, o coração do outro é uma terra... É bom que todo mundo decora. É uma terra desconhecida que ninguém pisa. E não pisa mesmo. Aliás, Jesus dá o toque para não pisar. Jesus fala isso. Quando ele diz, não faça ao outro o que não gostaria que o outro te fizesse. Então, todas as vezes que a gente tem uma atitude invasiva, a invasão nossa, ela já nos desautoriza. Só no ato da invasão. No ato da invasão. E aí, não posso perder viagem, né? Nós estamos vivendo um momento, vou usar uma frase de Herculano Pires. O momento que passa a humanidade é um momento de uma grande infestação espiritual no orbe. Infestação. Então, o tempo todo, nós estamos sendo visitados ou estamos convidando para um intercâmbio espiritual. O tempo todo. Nós estamos à mercê de influências. E como o momento atual é um momento de muita confusão, por que confusão? É porque existe um estado desorganizado. E a espiritualidade está investindo para que haja a ordem e o progresso. Está na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Só que para que você consiga estabelecer a ordem, é complexo, porque você vai ter que lidar com a desordem. Já fizeram reforma? Vocês já participaram de alguma reforma na casa de vocês? Jesus. Quando fala em reforma, a primeira coisa que a gente fala assim, para que não comprei outra? Porque você começa a reforma, vem o arquiteto, o pedreiro, não sei quem, fala, só fazer isso. Em tanto tempo faz. E você vai gastar isso. Você não vai gastar só isso, não vai acabar quando ele fez a previsão, e não vai funcionar tudo perfeito do jeito que ele disse. Porque vai ter cano que vai estourar, vai ter o dólar que vai disparar,
vai ter o funcionário que vai faltar, não é? Vai ter uma série de coisas para testar a intimidade dos corações. Então vamos pensar que o nosso momento é um momento de reforma. Então vamos voltar. E essa reforma, ela não é uma reforma que tem a ver apenas com a nossa vida aqui. Porque se eu for pensar assim, não tem sentido. Por que eu vou passar por uma coisa que não fui eu que baguncei? Não é natural que a gente pense assim? Depois vocês podem chegar aqui para frente, aqui é mais barato, tá? Estou brincando com vocês. Mas então é o seguinte, isso é uma confusão, é uma bagunça, é uma desordem, que fomos nós que semeamos em muitas oportunidades, em muitas vidas. E agora a gente está aqui, passando por um processo no qual nós vamos ter que lidar com o que nós desorganizamos para fazer o resserviço. Quem trabalha em gestão aí sabe o que significa resserviço. Não é divino? Uma das piores coisas, economicamente, numa empresa, é o funcionário que faz resserviço. Não é isso, Fabrício? Porque se você faz certo, você não tem que refazer. O refazer, tempo, custo, desgaste, não é? Mão de obra, uma série de coisas. Então nós estamos nesse momento. E, voltando, porque o nosso papo hoje é o mundo espiritual. O mundo espiritual, para muitos religiosos, ele é um departamento que está lá fora. Olha a questão que Kardec propôs. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim. O mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Aí de cara a gente fala assim, então tá lá. Tá dimensionalmente, espacialmente está lá. Aí, olha a didática. Qual dos dois é mais importante? O mundo espiritual. Então tá, continua sendo dois mundos, certo? Mais à frente, o mundo corporal poderia deixar de existir? Sim, porque o mundo espiritual preexiste. Então, na ordem de prioridade, o mundo espiritual, primeiro. Aí depois ele fala assim, os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Olha que extraordinário a didática do Livro dos Espíritos. Aqui os espíritos vão bagunçar tudo que eles falaram anteriormente. Aí eles vão responder assim, os espíritos ocupam uma região? Não está lá? Então tem uma região. Tá, onde que é essa região? Aí vêm os benfeitores e vão dizer assim, os espíritos estão em toda parte. Opa! Então se eles estão em toda parte, significa que eles estão na parte deles e estão na nossa parte. Não é o literal? Aí vem a história que vai complicar. Por isso que da 84 a 87, a última é a resposta mais ampla. Aqui tem mais conteúdo. Ponto e vírgula. Povoamento. Se é povoamento, é grupo. Não é um indivíduo. Então, eu já subentendo que existem coletividades. Certo? Deu aí, Roger? Você não falou nada de novo. Mas eu estou falando, estou olhando para você aqui, mas eu estou aqui. Como é que é esse povoamento? Como é que é esses agrupamentos espirituais? Aí eles estão nos espaços infinitos. Há uns meses atrás, sexta-feira eu saio da FEAC, vou contar para vocês. A reunião não termina às 21 horas para mim. Eu vou para casa, eu tenho que preparar o vídeo, né, Bárbara? Outro dia a Bárbara mandou mensagem para mim, eu disse, Bárbara, eu vou dormir lá para uma hora da manhã, não foi? Aí eu estava ajustando o vídeo para postar no dia seguinte, aí estava passando o Globo Repórter, eu liguei a televisão lá, né, porque ficar em casa muitas vezes sozinho é ruim. Aí deixa pelo menos o Sérgio Chapelin conversar comigo. Aí escutava o Sérgio Chapelin no Globo Repórter, e ele estava fazendo um programa de uma região que fica lá no Polo Norte. Mas uma paisagem extraordinária, um lugar que, em tese, não tem vida. Mas aí começou a mostrar
Não é o Polo Norte, é um deserto lá nos Estados Unidos, que fica uma região bem inabitável. Inabitável. Não é possível ter vida. Só que aí foi mostrando como que é a dinâmica do clima, a questão geológica, as tempestades de areia. E aí, passou um pouco, eu esqueci o que eu tinha que fazer e fiquei só olhando para as cenas. E eu falei assim, Jesus, olha aquelas terras, fiquei pensando comigo, habitação de espíritos. Agora, o que os espíritos fazem nestas regiões? Um dia eu vou ter essa resposta, quem sabe, posso ser porta-voz. Posso até não ser, porque eu posso ter essa resposta depois de desencarnado. Mas eu vou perguntar. Como diz o Afonso, né? Eu tenho que ser chato igual o André Luiz. O Afonso é que diz que o André Luiz é um chato, porque o André Luiz não para de perguntar. E a gente vai descobrindo a doutrina espírita, a gente fica com vontade de não parar de perguntar. Não é isso, Divino? Mas o que eu quero dizer com isso? Qualquer região que você vá, aqui no nosso mundinho pequenininho, que você acha que ali não tem ninguém, você saiba que ali existe habitação espiritual. Olha o que o texto está dizendo. Espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado. Essa parte podia pular, não é? Porque eu, por exemplo, avoquei a figura magistral de Sérgio Chapelain. Porque eu estava sozinho, editando o vídeo. E na hora que eu estou editando o vídeo, é lógico que eu não estou sozinho, porque tem os técnicos espirituais que vão me ensinar a editar vídeo. Então a gente intercambia com técnicos, com terapeutas, com professores. A turma da vanguarda, benfeitores do anonimato, mas assim, representantes de Jesus. Eles estão conosco o tempo todo. Aí nós vamos verificar o seguinte, que estarão conosco aqueles que se interessam pelas nossas atividades. Soninho, o negócio começou a apertar. Como? Pega para mim. Tem sim. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós. Não acabei de dizer? Sem que o saibais. Por isso é que eu fico escutando Sérgio Chapelain. Sem que o saibais. Então, vou voltar. De acordo com a escolha, com a atividade, com a performance mental nossa, nós estamos, portanto, atraindo, avocando presenças espirituais. Tudo bem até aqui? Porque aí vem uma vírgula, e o texto vai dizer o seguinte, sem que o saibais, eles estão conosco. Aí vem a vírgula. Já que os espíritos são uma das forças da natureza. Então, os espíritos são considerados força da natureza, uma das. Então, se tem a força gravitacional, existe a força dos espíritos. E aí eu vou dizer, muito mais potente do que a força gravitacional forte, fraca. Muito mais forte do que as energias que os homens vão identificando por análise, por equipação, não é? Por comprovação, e partindo para mensuração, porque a partir do momento que você mensura o que você registrou pelos equipamentos, você vai buscar elementos para usar a energia dos elementos da natureza que você identificou. Pegou, Rodrigo? Captou? Então, quando o homem, a ciência, descobre um tipo de energia, e ele vai lidar com essa energia, a ideia da ciência é dominar essa energia e usar essa energia em benefício próprio, certo? Em benefício da humanidade. Então, o interessante é o seguinte, porque os homens ainda não mensuram, ainda não está comprovado a existência desta força da natureza, que é a força espiritual. Olha que interessante. Mas o homem estuda as forças, a matéria, a energia, que no fundo é expressão
espiritual. Por que você está falando isso? Porque, por exemplo, se você estudar o mecanismo do movimento, que envolve, por exemplo, a gravitação, a força gravitacional, tudo que está na dinâmica da pulsação do movimento do universo está respondendo a um fator mental que dimana do próprio Criador. Chegou lá? Pegou? Então, quando a ciência está estudando, teve ou não teve o Big Bang? Como tudo começou? Da expressão da inteligência suprema do Criador. E disse Deus, haja luz. Esse aqui é o início do Big Bang. Fazendo uma adequação, certo? Então, qual que é o desafio do Espírito? Nosso. Olha como que a história vai tomando dimensão, corpo, força. A gente entendendo esse mecanismo que não é fácil, nós vamos verificar o seguinte, vê se vocês concordam. Estou construindo com vocês. Sendo os espíritos uma das forças da natureza, será que seria razoável eu comparar a força do espírito com a força gravitacional, por exemplo? E falar que a força gravitativa é mais importante do que a força do espírito? O que vocês acham? Entenderam o que eu propus? Aí a eletricidade, vamos falar da eletricidade? Do magnetismo? Eletricidade, magnetismo. Não é? Nós estamos trabalhando aqui com frequências, modulações. O que nós estudamos na física, estas forças, as manifestações da natureza, são mais importantes do que a manifestação da outra força da natureza, que é a força do espírito? Entenderam o que eu estou querendo dizer? O que é mais importante, Divino? A eletricidade ou o pensamento? O que é mais importante? O seu sentimento ou a força nuclear forte? Hein? O que você acha que é mais importante? Vocês estão falando de conjugação, né? Vocês estão falando de harmonia. Na natureza, tudo se harmoniza, etc. Então, vocês ainda não pegaram o que eu disse. O que é mais importante? É o espírito ou é a matéria? É o espírito ou a matéria? Então, eu vou dar uma passeada aqui a pedido da minha coordenação aqui agora. Rapidamente. Vamos pegar a questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? Lembram de cor? Não precisa lembrar de cor, não. Vocês já entenderam essa resposta? O que é o espírito? Aquele que manifesta lá no... Não. Jesus, como dizia o Chico Xavier, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É o princípio inteligente do universo. Gislene foi assim, olha, na lata, na letra, na frase. É o princípio inteligente do universo. Aí vem uma pergunta que é a 23A. Qual é a natureza do espírito? Lembram que na questão lá, nós estamos falando que o espírito, que os espíritos são uma das forças da natureza? Hein? Aí vem a pergunta, qual é a natureza íntima do espírito? Já que a gente estuda, nós estamos correndo atrás da natureza da matéria, das forças, a gente não mensura, não calcula, então vamos entrar nesse meandro aqui. Vamos entrar na intimidade do espírito. Qual é a natureza do espírito? Íntima do espírito. Não está falando de carne não, viu, Rodrigo? Não está falando de biologia não, de célula, nada disso. Está falando da essência, intimidade do espírito. Aí os espíritos respondem, não é fácil, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é. Tem muita gente que fala, não acredita em espírito. Tem um espírito amigo, agora identifiquei, ele está presente. Quando o encarnado vivia me dizendo,
Eu não acredito nessa doutrina sua. Aí eu falo, mas por quê? Eu ficar todo choroso, novinho, né? Por que você não acredita? Porque o defunto nunca voltou para falar? Eu falo, já voltou. Aí eu falo assim, eu não sei de caso de nenhuma viúva que recebeu a visita do... Essa era a argumentação. Hoje está aqui sentado aqui assistindo nosso estudo. Para vós ele nada é. A grande maioria da humanidade, para ela, espírito nada é. Por quê? Porque não é palpável. Está aqui escrito aqui. Você já apalpou espírito? Você já pegou espírito? Já? Alguém aqui já? Hein? Eu não, mas o espírito já me pegou. Isso aí a gente escuta, né? Tem gente que vem fazer atendimento fraterno, Casal Alberto, o espírito está me pegando no meu pé. Ainda bem que é espírito. O duro é quando... Mas vamos que vamos. Você não palpa espírito? Não, mas tem pessoas que assistiram a reunião de materialização. Arnaldo Rocha. Ai, Arnaldo até chorava quando me contava essa história. No dia que ele abraçou Meimei. Gente, imagina a cena. Você conhece a história? Do Arnaldo Rocha e Meimei? Se materializou. Ele abraçou e o cabelo dela desceu sobre a cabeça dele. Ela tinha uma cabeleira. Em breve eu vou lançar a biografia deles. Vocês vão ter oportunidade de ver muitas coisas bonitas. Ela abraça ele com um perfume de Chanel que ela usava. Ele estava numa reunião no meio de uns homens, tudo suado, cansado, e de repente surge aquela dama do mundo espiritual. Ele abraçou. Muita gente já teve contatos diretos. Mas a questão está falando para a grande maioria das pessoas que não pegam e por isso não acreditam. Embora pegar não significa que vai acreditar. Isso está no Evangelho. Vocês conhecem a passagem de quando Jesus voltou após a desencarnação dele, que ele se apresenta para os discípulos, e o único que não viu foi Tomé. Aí Tomé achou um absurdo, porque ele não acreditou. Mas Tomé, nós vimos. Não acredito. Porque, afinal de contas, eu era um dos mais próximos. Ele deveria ter escolhido a mim. E aí começou aquela celeuma danada, né? E aonde tem homens, tem discussão. Nunca vi. Até que Jesus se apresentou para ele e disse, Tomé, venha, toca-me. Toca as feridas, porque ele queria tocar na ferida. Igual a gente faz, a gente gosta de tocar na ferida. Tomé tocou, Jesus disse para ele o quê? Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Estou sendo literal. Porque a manifestação do Espírito, a gente busca nos sensórios a comprovação do que não é para ser comprovado pelo sensório, pelo físico, pelo tato, pelo olfato, pela audição, pela visão. Espírito é uma relação diferente. Para muitos, o que eu estou falando aqui é uma conversa para boi dormir. Mas para outros, para não dizer para uma grande parcela, principalmente daqueles que já passaram pela dor, vão entender o que eu estou dizendo de uma relação com o mundo espiritual producente, consoladora, curadora. O indivíduo que foi abençoado por uma atividade espiritual não vai esquecer jamais. Mas não basta ele simplesmente lembrar, sensibilizado, agradecido. Vem o outro momento, que é você, depois que recebe o benefício, sair para a vida. Aí a gente vai entender o seguinte, guardem isso, principalmente vocês que estão começando agora. Guardem isso. Nós estamos estudando aqui, não vou ficar só nesses textos aqui, não, porque senão a gente massacra demais, fica muito árido. Mas vamos pensar o seguinte, o desafio nosso é abrir mão daquilo que nos atende
para a gente sair para um movimento que possa favorecer a libertação das posições que nos mantenham na retaguarda. Porque se a gente passa pelo problema, seja ele qual for, a espiritualidade está dizendo assim, acorda. Entre outras palavras, é isso. Ninguém passa por um problema sem motivo. Tanto que todos nós que já passamos por problemas e vencemos, a gente sai renovado. Vitória. Eu convivi com um espírito na minha família que foi um guerreiro. Todas as vitórias, ele sempre dizia, mais uma batalha vencida. Eu achava aquilo... no início eu achava estranho, parecia papo de guerreiro, né? Mas ele foi um guerreiro mesmo. E eu entendi que a batalha era uma batalha espiritual. Até que no último momento da estada dele aqui na Terra, ele falou assim, eu vou para uma batalha, pode ser a última. Aqui, porque eu vou continuar guerreiro do lado de lá. E foi o que mesmo. Foi o que aconteceu. Ele foi a última batalha e ele despertou no mundo espiritual para outras batalhas. Mas jamais se rendeu, jamais se entregou às forças, nada. Então, nós vamos nos renovando a partir das nossas conquistas. Conquistas não no sentido de estar conquistando coisas lá fora, mas no sentido íntimo, de você perceber que você está dando um passo à frente, que você venceu uma coisa que te prendia. Entendeu? Então, esse mecanismo é o mesmo no que remonta às questões do espírito. E quando fala em espírito, nós estamos conversando sobre o quê? Sobre filosofia comportamental. Nós estamos remontando a história de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Pitágoras, só para citar os mais conhecidos, porque, inclusive, foi uma pleiade de espíritos que reencarnaram naquele momento, para nos mostrar que a gente tinha que parar de ficar indo lá em Delfos, pedindo opinião para os deuses, que eram os espíritos, do que a gente devia fazer na nossa vida. A gente tinha que começar a pensar. Olha que interessante. E vocês sabem que foi por isso que o Sócrates foi condenado à morte? Porque ele bateu de frente com o sistema. Vocês vão ficar aqui cultuando, vocês vão ficar nessa mística aqui. Nós precisamos de aprender a pensar e encontrar as respostas dentro de nós mesmos. Essa era a filosofia que o Sócrates pregou. Aí ele incomodou o sistema, porque era muito interessante a ignorância, é muito interessante a mística, é muito interessante práticas religiosas, algumas delas, porque favorecem muitas mentes brilhantes que estão sendo favorecidos por isso. Parece que se discute agora até, não sei se isso vai para frente, não deve não. Não deve ir para frente, não. Né? Não é que não deve, no sentido que não pode. É porque não vai, bem provável que não passe, mas estão querendo discutir aí até proibição de se pedir dinheiro em nome de religião. Vai ser complicado passar. Mas entenderam o que eu estou dizendo? Então Sócrates falou assim, pensem. Aí o sistema fez o quê? Manda aprender, porque ele está mudando a cabeça dos jovens. Vai mudar o futuro aqui na Grécia. Aí prenderam ele. Aí, só para relembrar a história, porque é gostoso história, não é? Quem gosta de história, eu viajo na história. Aí tem um episódio que eu acho ele extraordinário. Quando ele já condenado a beber a cicuta, né? Aí a mulher dele dialoga com ele na prisão. E ela, muito tristonha, porque não tinha jeito, aí ela fala assim para ele, mas eles estão te condenando, você é um homem justo. Aí ele olhou para ela e falou assim, mas você queria que eles me condenassem por ser injusto? Eles estão me condenando porque eu sou justo. Agora eles me prenderam, eles vão me matar, mas as minhas ideias vão permanecer. Então, olha que interessante.
esse diálogo, esse episódio da história, está falando muito para nós aqui agora desse contexto espiritual que a gente quer se referir. O que vai prevalecer? O que deve prevalecer na nossa caminhada? E eu abri até essa questão aqui, a questão 23, porque eu queria, na realidade, ler as questões posteriores, mas a gente pode voltar aqui depois. Principalmente pelo seguinte, desculpem. É a questão 22A. Lembra que eu falei? O espírito é a matéria? Questão 22. Que definição se pode dar da matéria? Resposta. A matéria é o laço que prende o espírito e o instrumento de que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, essa resposta aqui está dizendo para nós que a matéria existe para que o espírito utilize dela e sobre ela exerça sua ação. Se o espírito não exerce sua ação sobre a matéria, ele está escravo da matéria. Está havendo uma inversão de valores. E escravos da matéria, nós sofremos, morremos com a matéria. Pegaram? O materialista, a morte para ele é o fim. Entendeu? Para o materialista, o que vale é o bem-estar dele. O materialista não consegue perceber que o espírito está muito além, inclusive da própria morte da matéria, porque ele sobrevive. Pegou aí, Roger? Então, volta à questão filosófica. Então, toda a manifestação da natureza, ela é administrada, ela é impulsionada pelas mentes dos co-criadores do universo, que são os espíritos que estão naquela graduação de angelitude, vamos dizer assim. Caso aberto. Mas o que isso tem a ver com o problema que eu estou vivendo lá em casa? Tem muito a ver, meu amigo. Sabe por quê? Porque o problema que tu está vivendo lá na sua casa está dizendo para você, nesse contexto que nós estamos apresentando, que você está sendo dominado pelo problema. Que você está sendo subjugado por forças que você deveria administrar. Como você não sabe, como a humanidade desconhece, a gente coloca a espada na mão e queremos guerrear contra o outro. Você quer matar o outro. Você quer violentar. Você quer usar esgrima para cortar a cabeça, porque o outro não fala na sua cartilha. Ele não tem atitudes que têm a ver com os teus anseios. E essa batalha que a gente implementa, ela está caracterizando a uma verdadeira aberração que o espírito comete contra ele mesmo. Porque quem briga com o outro está brigando consigo mesmo. Por dois motivos. Primeiro, você não tem que brigar com ninguém, porque cada um está na sua. E segundo, quando você briga com o outro, você está atraindo a briga para você. Então, no fundo, é um ato que caracteriza uma desinteligência. Se eu posso usar esse termo. Para ser bem polido. Então, quando alguém atira a faca, em outras palavras, ele não sabe que essa faca vai bater lá e vai voltar aqui. Pegou? Quando você, eu, qualquer um de nós estamos falando mal de alguém, nós estamos lançando dardos. Esse dardo volta para a gente. Quando nós temos reações que são impulsivas, essas reações são frutos de comportamentos que nós vamos implementando dentro da gente. Hoje eu fiz uma prece para uma pessoa muito querida, porque eu convivo com ela há muitos anos, e uma das coisas que a gente percebe é como a gente ainda brinca de mentir. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue enfrentar uma realidade, ela mente.
A mentira é uma fuga espetaculosa que nos leva para o cadafalso da própria mentira. Aí a gente vai criando mentira aqui, mentira acolá, e a gente vai vivendo um mundo de aparências. Pegou? Só que o que acontece? O que acontece, amigo? Os consultórios estão cheios, né, Tatiana? De pessoas que estão procurando desesperadamente uma solução, e as terapias vão apresentando para elas mecanismos para que elas entendam que a solução está em tirar a máscara. Se abrir ou se perceber como um ser humano que tem limites, que tem emoções, que tem sentimentos, e que precisamos de entender isso e trabalhar dentro de uma realidade possível de vida. E não ficar criando sonhos que amanhã vão cair por terra. Então, quantos de nós estamos impedidos pelas próprias dificuldades materiais que nós, no Brasil, estamos vivendo? Essas crises aí econômicas, que não é só no Brasil, no mundo inteiro. E aí a gente fica refletindo, sem nenhuma demagogia, sem nenhum misticismo. A gente fica associando com as próprias revelações dos espíritos, que você vai juntando aqui, pega aqui, amarra ali. E os espíritos há quanto tempo estão falando que o materialismo vai ceder lugar para o espiritual? Só que, só para explicar, o religioso então acha que então ele tem que abandonar tudo lá porque ele quer o reino dos céus agora. Ele quer o reino dos céus. Porque o reino dos céus é um lugar ali que é uma região circunscrita que está no céu. Então o religioso fanático fala assim, então a partir de agora eu sou santo. Entreguei minha vida para Jesus. Como se isso fosse a maneira correta de entrar no reino dos céus. Reino dos céus você não entra fazendo política. Aqui no Brasil tem muita gente achando que o negócio é fazer política para entrar no reino dos céus, que é Brasília. A região circunscrita do reino dos céus está lá em Brasília. Não é? Aí agora o que está acontecendo? Estão desmontando uma rede enganosa que foi favorecida desde o descobrimento. Viu? Não começou agora com um partido X, da cor tal, ou da cor de lá, se é a direita, se é a esquerda. Hoje aqui no Brasil nem sabe, né? Os canhotos, não é? Os canhotos, no meu caso, eu me perco. Ué, o que é direita, o que é esquerda? Eu sou canhoto, aí tem o destro, aí tem o ambidestro. Tem nada disso. Hã? Oi? Pois é, não tem nada disso. Isso é uma rede falaciosa que os seres humanos foram construídos e que agora essa rede está sendo o quê? Ela está sendo desfeita. Por quê? O momento em que nós vivemos é o momento da verdade. Então, Roger, reflita comigo o que eu estou dizendo. A linha de raciocínio que ela é muito coerente com os fatos. A verdade ela está batendo no âmbito dos indivíduos. Se nós estamos com a crise, já que eu citei a crise financeira, a crise financeira ela está dizendo para nós o seguinte: a nossa vida tem que ser pautada apenas nas questões materiais? Não. A crise alimenta, repete. A crise é o limitador do material, sim. Porque coloca rio de dinheiro na sua mão. Eu não brinco aqui que eu faço prece, que eu fazia... Ah, não, tem que te contar certo. Eu fiz prece muitos anos. Uma vida difícil, né, que a gente tinha lá atrás. Né? Esses meninos de hoje têm uma vida boa que eu nunca vi. Mas na nossa época tudo era difícil. Né? Você lembra quando... Eu ganhei uma vez uma conga. Tênis, conga. Jesus, mamãe não tinha dinheiro para comprar outra. Então eu usei essa conga até ela acabar, e quando ela acabou, ela teve que durar mais 6 meses, Sonia. E eu jogava bola com ela, era branca, o solado dela era azul, assim, a borda azul. Nossa, mas no dia que realmente não tinha mais jeito, ela estava da cor de carvão, coitada. E olha que eu lavava para ver se ela perdurava, mas não tinha jeito. Mas voltando, período que a gente
entendi um pouquinho, né? Hoje, quando eu vou usar um tênis, que eu vou comprar um outro tênis, eu falo, gente, eu lembro da conga. Aí eu tomo mais cuidado com o tênis de hoje. Não é talvez porque eu não posso comprar outro tênis, é porque eu aprendi. Eu dei valor. Lidando com a conga, com o Keds. Eu tive que chute também. Que chute. Lembrei do que chute. Que acabava com a gente é quando você ganhava o tênis, ia para a escola, aí os meninos iam lá batizar o tênis. Mamãe custava comprar o negócio, aí chegava na escola. E na época de chuva? A época de chuva você não podia estrear os tênis, não. Você imaginou? Todo mundo barriando seu tênis. Aí eu morria o coração da gente. Mas o quê? O fator delimitador. Ele diz para nós que precisamos de saber usar. É a lei do uso, né? Do uso, da utilização devida. Então, todas as vezes que nós utilizamos do recurso, eu falei da natureza, mas são todos os recursos que chegam nas nossas mãos, que a gente passa a utilizar de uma forma desarvorada, exagerada, desequilibrada. O que a gente está escrevendo no livro da vida? Que nós vamos ter que aprender a lidar com os recursos, porque não é o conga ou a conga, eu já até nem sei se é U ou A, que é o problema. Não é o dinheiro que entra na tua bolsa. É a maneira com que você vai lidar com ele. Porque quando você vai lidar com o recurso, você vai utilizar inteligência, você vai trabalhar habilidade, você vai trabalhar sentimento, você vai trabalhar emoção e etc. E se você não sabe usar, você pode implementar vícios comportamentais. E esses vícios comportamentais vão definindo reflexos que vão sendo instaurados dentro da nossa mente. E esse reflexo, olha que interessante, esses reflexos é que caracterizam, ou melhor, é que dão forma a um mundo espiritual, no qual você tem a responsabilidade de lidar com ele. Então, para simplificar, o inferno que nós enfrentamos na vida, ele é uma extensão dos reflexos que nós estamos instaurando dentro de nós mesmos. Interessante, tá vindo até muita coisa do estudo do Apocalipse que a gente fez ontem. O pessoal do chat que acompanha sabe. Então, o céu que está sendo construído, portanto, ele é a extensão dos reflexos que estão dentro do seu coração. Pegou? Por isso é que muitas vezes você tem lá uma família que vive sob o mesmo teto, com o mesmo orçamento, com os mesmos recursos, né? Todo mundo ali naquele mesmo ambiente, a atmosfera é igual, mas ali naquela família tem uns que estão com todas as dificuldades. São pessoas que vivem o reino dos céus na intimidade da consciência. São pessoas tranquilas, são pessoas que estão trabalhando numa dimensão que favorece o bem-estar do semelhante, são alegres, são cativantes. Naquele mesmo ambiente, existem aqueles que estão no verdadeiro purgatório. Tudo acontece de uma forma extremamente difícil. Até as noites são sobressaltadas, experiências de pesadelo. Existem outros que não estão no purgatório, não, estão na plenitude do inferno mesmo, porque muitas vezes são violentos, estão revoltados contra qualquer possibilidade de mudança. Possibilidade de mudança. Eu vou citar aqui rapidamente o capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus se auto-intitula a Porta das Ovelhas. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. E aí ele vai desenvolvendo até que ele chega no ponto que ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que entrarem pela porta, eu sou aqui, as minhas ovelhas entram pela porta. Aqueles que não entram pela porta, que não ouvem a minha voz, são salteadores, são ladrões.
Ou seja, não passa pela porta, vão pular, por exemplo, a cerca. Na realidade, ele não está falando pessoas, ele está falando das expressões, do que significa. Então, a mentira, a ilusão, ela não passa pela porta que Jesus apresenta. O que passa pela porta que Jesus apresenta é o trabalho, é o investimento, são os sonhos, é a dedicação, é o sacrifício, o suor. Por quê? Para você passar por essa porta, você tem que abrir mão de algumas coisas que fazem mal, que impedem, que são sobrepeso para que você passe pela porta. Porque Jesus diz que ele é uma porta estreita. Olha que interessante. Ele é uma porta estreita. Aí ele fala assim, cuidado com as portas do mundo. Porque as portas do mundo são largas. Porque, olha que interessante o paralelo que ele faz. Ele é uma porta estreita. As portas do mundo são largas. Significa que, para você passar numa porta estreita, no mínimo emagrecimento básico, né? Não é, Roger? Vamos falar agora com um professor da área. Tem que afinar, tem que ajustar. O Igor chegou aqui hoje, coitado. Tinha bolsa aqui, sacola ali. Não dava para passar numa porta estreita. Porta estreita, meu amigo. E tem uma outra coisa, viu? Porta estreita, você não passa de mão dada. Dá para passar de mão dada? Dá para passar de mão dada? Não. Porta estreita é porta estreita. Porta estreita é você, é o espírito, é a individualidade. Ponto. Porta estreita. As do mundo são largas. Você passa com muita gente. Você leva um monte de apetrecho. Essa porta estreita, Jesus diz assim, na missão para os discípulos, que está no capítulo 10º do Evangelho de Mateus, missão dos 12, ele diz assim, dando orientações para os discípulos, né? Quando entrardes naquela casa, saudai-a, dizei que a paz seja convosco, ide as ovelhas perdidas à casa de Israel, e aí ele vai dando toque. Aí ele diz assim, quando fordes, não precisem levar mais do que necessitam. Não precisa de alforge, não precisa de muita sacola. Levem o necessário. Olha que interessante. E, inclusive, o Chico Xavier costumava bater nessa tecla. Dentro da própria vida de muita pobreza, de muita pobreza material que o Chico vivia, o Chico aprendeu isso. Ele falava sempre, gente, nós deveríamos viver com o necessário. Porque o que atrapalha a nossa evolução espiritual é o supérfluo. É o supérfluo. Então, se você precisa de um, quando tem dois, dá problema. Porque você vai ter que administrar dois. É mais simples administrar um. Deu? Aí ele até falava, por isso é que Jesus falou. O Chico era divino, no seu sentido poético, no seu sentido evangélico. O Chico tinha uma vinculação com aqueles espíritos benevolentes que nos encantava, porque ele também era, né? Ele dizia assim, pois é, Jesus falava que a gente precisa do pão, e aí ele distribui o pão. Aí o Chico fala assim, o problema é que a gente não fica satisfeito com o pão, a gente quer sanduíche. Então, na hora que pede o sanduíche é que vai a dieta para o brejo. Aí esse é no Evangelho do Chico, né? Aí eu sempre brincava, né? Eu escutei essa história há uns 20 anos atrás. Aí eu sempre contava e dizia, já que o Chico tem o Evangelho dele, eu também tenho o meu, né? O meu é muito mais pobre que o dele, mas tudo bem. No meu Evangelho o Chico falava, não precisa de sanduíche. Aí eu inventei uma história. Eu falei assim, que o problema nosso realmente é o sanduíche. Aí eu ficava, né, eu jovem, comia muito sanduíche, ou época boa, ou não sei se era época ruim, porque agora o preço é alto. E aí a gente comia sanduíche. Olha, quantas vezes em minha vida comendo sanduíche, naquela parte melhor, porque quem sabe comer sanduíche vai comendo sanduíche nas beiradas, né? Mineiro é assim, ele vai rodando o sanduíche para deixar a parte mais gostosa, mais saborosa no final. No final.
Quantas vezes, Eugênio, naquela pobreza nossa, quantas vezes a melhor parte caía no chão. Ou aparecia alguém, me dá um pedaço. Ai, meu Deus. Mas quando caía no chão, eu brincava dizendo. E é interessante porque quando os meus sanduíches caíram no chão, olha, não tinha erro. Não tinha erro. Olha para você ver o que é o danado do sanduíche. Não tinha erro, porque quando caía, pobreza, né, dificuldade financeira muito grande, a gente logo olhava para ver se tinha alguém observando, né, porque é lógico que eu ia pegar de volta. Mas olha, a providência divina era sábia. A providência divina é providência divina, mas na época ela era ajustadinha dentro da minha necessidade, porque não dava errada. Toda vez que eu abaixava para pegar o sanduíche, quando eu trazia ele, olhando para sentir, eu soprava, não tinha erro. De duas, uma. Ou aquele grande, maravilhoso fio de cabelo, ou então perninha de barata. Não dava errado. Ou era fio de cabelo ou perninha de barata. Porque eu sofisticava demais. O supérfluo era alguma coisa de muito importante. Aí a gente foi vendo quantas bobagens que a gente faz na vida. Mas aí tem que cair muito sanduíche no chão para a gente verificar a dinâmica do mundo espiritual. Podemos continuar? Eu gostaria de... Soni. Boa noite, Soni. Soni veio hoje, gente? Veio. Soni não participou hoje. Hoje eu estou caladinha aqui. Participações do chat, Soni? Não, por enquanto não. Só tem uma participação aqui do Leonardo Rocha, que fala por que a gente é tão teimoso, né? Porque a gente sabe isso tudo que você está falando aí, mas teima ainda em querer mais, né? Sempre mais. O ser humano ainda tem muita sede. Nós temos aqui também eu gostaria de endereçar um abraço ao nosso amigo Dirceu Rabelo, que grande companheiro, já esteve aqui na casa, vocês conhecem ele. O Dirceu Rabelo está nos acompanhando nesse momento, ao vivo, lá na cidade querida, que eu tenho também como uma cidade quase natal, que é a nossa querida Dom Joaquim, que fica bem próximo ali à Conceição do Mato Dentro, Nossa Senhora do Porto. E o Dirceu está me contando com muita alegria que ele trocou o provedor e agora ele está conseguindo assistir ao vivo. Então, Dirceu, um grande abraço para você e a todos os amigos da Casa do Caminho, que é a casa espírita, a primeira casa espírita fundada na região lá de Dom Joaquim, sobre a orientação da espiritualidade que coordena a FEAC. Então, o Dirceu sempre brinca dizendo que a Casa do Caminho é uma filial, entre aspas, da FEAC. Então, um abraço a todos os nossos amigos de Dom Joaquim. E, inclusive, o Dirceu tem narrado para nós que a Casa do Caminho, ele fez reuniões lá há muitos anos sozinho. E muitas vezes eu converso muito com ele, e ele fala assim, ele me chama de Beto, né? Ô Beto, mas eu sozinho, o que você acha que eu continuo? Ele fala assim, você vai adiante, porque o Chico Xavier fez reunião pública em Pedro Leopoldo, depois de 1939, com a desencarnação de José Xavier. Ele fez reunião pública por 2 anos sozinho. E Emmanuel disse, e você vai abrir a reunião, fazer a prece em voz alta, a leitura em voz alta, o comentário, e vai concluir a reunião, porque você, na realidade, não estará sozinho. Os espíritos estarão te ouvindo e eu estarei com você. E até, diga-se de passagem, Arnaldo Rocha nos relatou que foi nesse período de 39 em diante que a clarividência do Chico Xavier se ampliou, se tornou exuberante, porque até então ele não tinha ainda uma clarividência tão definida. Observem bem. Então foi um dos presentes que o Chico Xavier recebeu por ter confiado na espiritualidade e feito essas reuniões sozinho. Abriu a clarividência, ele foi percebendo que ele não estava sozinho. Mas eu não posso deixar de contar um caso também muito engraçado. E esse eu estava com o Arnaldo Rocha, na casa de Lucília, lá em Pedro Leopoldo, e aí eles conversando, relembrando aqueles tempos, né? Lucília desencarnou há alguns anos atrás, mas na época ela e a Dália sempre muito alegres, as irmãs de Chico, e então aí o Arnaldo e ela conversando, aí ela falando assim, você lembra, Arnaldo, era ali que o Chico fazia
aquelas reuniões sozinho. Aí eles foram lembrando as histórias. Aí a Lucília contou, pois é, foi naquela janela ali, Arnaldo, que eu e Dália éramos pequenas, a gente subia na janela, punha um banquinho para ver o Chico fazer reunião sozinho. Gente, a gente ficava apavorada, porque aqui o nosso irmão conversando com as paredes, com os bancos, tudo vazio. Aí a Lucília contando. E na época a Dália disse, Lucília, não tem problema, mas se ele começar a morder, a gente manda internar. É uma história muito engraçada e muito, muito rica de conteúdo que remonta esse plano espiritual que está à nossa volta. Queridos amigos, eu tinha prometido, na última semana, e falar um pouquinho dessa obra, que é intitulada As Colônias Espirituais, que foi organizado pelo nosso querido companheiro Paulo Neto. E nesse trabalho, o Paulo Neto tem se caracterizado por um pesquisador, inclusive ele lançou uma obra essa semana, e em breve eu vou vir aqui falar do livro. Ele tem que se caracterizar por pesquisas. Ele esteve aqui, fez um estudo sobre o espírito de verdade, eu não sei se vocês vão se recordar, e nessa obra, As Colônias Espirituais, ele faz um apanhado, tanto na codificação espírita, quanto em várias obras mediúnicas, que faz uma amarração demonstrando a realidade do mundo espiritual e das colônias que existem, como a Soni lembrou, na colônia do nosso lar. Agora, é muito interessante, porque dentro do nosso assunto, e o nosso tempinho ainda nos permite, Allan Kardec, na época da codificação, ele recebeu uma mensagem que veio falar sobre a vida no planeta Júpiter. E eu gostaria de ler um pequeno trecho, porque esse pequeno trecho nos ajuda a estender um pouquinho para essa realidade do mundo espiritual. Então, o texto diz assim, Júpiter e alguns outros mundos. É um artigo que há ele transcreve um pequeno trecho. De todos os planetas, o mais avançado sobre todos os aspectos é Júpiter. Ali é o reino exclusivo do bem e da justiça, porque não há senão bons espíritos. Pode-se fazer uma ideia do feliz estado dos seus habitantes, pelo quadro que demos do mundo habitado sem a participação dos espíritos da segunda ordem. Pulando. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral dos seus habitantes. Está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maioria dos homens de bem que honraram nossa terra pelas suas virtudes e pelos seus talentos. Se honrar a nossa terra, significa que são espíritos que estiveram no planeta Terra e que hoje habitam o plano espiritual de Júpiter. Vamos continuar. A formação dos corpos é quase a mesma deste mundo. Mas os corpos são menos materiais, menos denso e de uma maior leveza, bem específica. Ao passo que rastejamos penosamente na Terra. O habitante de Júpiter se transporta de um lugar para o outro, roçando a superfície do solo. Ou seja, levitando. Quase sem fadiga. Quase sem fadiga eles se locomovem. Como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo a matéria
da qual o corpo está formado, mais depurada. Essa matéria, então, se dissipa depois da morte. Quer dizer, não tem decomposição. A matéria se dissipa. Ali não existe a maioria das enfermidades que nos afligem. Não tem as enfermidades que nos afligem. Sobretudo aquelas que têm a sua fonte nos excessos de todos os gêneros e na desordem causada pelas paixões. Então, se existe na Terra doenças que são frutos dos excessos e das paixões, lá não vai ter essas doenças porque não tem excesso e não tem paixão. Vira a lógica? Ai, meu Deus. Que a Denise não veio hoje não é? Denise veio hoje, a nossa nutróloga, nutricionista. Não veio? Tem certeza? Vocês procuraram na livraria lá, Honório Abreu? Então eu posso continuar? A alimentação em Júpiter, Jesus, está em relação com essa organização etérea. Não seria bastante substanciosa para os nossos estômagos grosseiros. Caldinho reconfortante. E a nossa alimentação seria muito pesada para eles. Meu Deus! E o pior de tudo que eles estão falando é que a nossa alimentação é muito pesada para eles. E aqui está generalizando. Então eu acredito que aqueles pratos mais frugais são densos para eles. Porque eu não acredito que os espíritos estão falando aqui da feijoada brasileira. Imagine os pratos frugais pesados para esses espíritos. Meu Deus! Aí tem um amigo nosso, lá da União Espírita Mineira. A gente viajava, ele contava umas histórias, a gente ficava morrendo de rir. Aí ele chegava e falou assim, meu Deus, imagine eu no mundo espiritual, lá em nosso lar. Caldinho reconfortante, eu não ia aceitar. Eu ia fazer parte daquelas legiões rebeldes que ficaram fazendo tráfego de carne, conforme André Luiz narrou no livro Nosso Lar. Aí eu falei assim, não tenha dúvida que você não faria, você fez. E do jeito que você está falando, continuará fazendo tráfego de influência, vai continuar corrupto em nosso lar. Recebendo propina. E André Luiz ainda não disse se tem lava-aerobus no mundo espiritual. Porque aqui tem lava-jato, lá é a lava-aerobus. Ela se compõe... Ah, não, aqui vai aliviar. A alimentação dele se compõe de frutas e plantas. E, aliás, aurem, de algum modo, a maior parte do meio ambiente do qual aspiram as emanações nutritivas. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que sobre a Terra. A média equivale a 5 dos nossos séculos. Quininha, viu, gente? Nossa, eu estou feliz porque fiz 50. Aqui é quininha, é 500. Jesus. Ah, eu vi no Facebook. Será que é mentira? Será que foi o Photoshop que envelheceu um homem que falaram que ele tem 256 anos? Deve ser Photoshop, né? Ou será que é algum habitante que já está em sintonia com Júpiter? Então significa que é possível. E até, vamos refletir, sem brincadeira, a partir do momento que vamos qualificando o nosso modo de vida, a longevidade está aumentando. Estão vendo a coerência? E esse texto aqui é de 1859. Não se falava em sustentabilidade. É a palavra de ordem, né? Da moda. E as pessoas não se sustentam moralmente. É muito fácil. É muito bonito pregar para se fazer lá, enquanto continuamos sem a sustentabilidade do Evangelho, que é a única força capaz de manter uma família agregada, um comportamento ético, uma convivência fraterna, um comportamento na sociedade
que esteja acima, muito acima da lei. Porque o homem de bem, as leis humanas, para ele, ele prescinde, porque ele já vibra no plano da disciplina, da harmonia, do amor, em vias de sublimação. Para terminar, o desenvolvimento também é muito mais rápido. E a infância dura apenas alguns de nossos meses. A infância dura apenas alguns dos nossos meses. Então, ou seja, o indivíduo se conscientiza da vida com pouco tempo. Ele não precisa dessa longevidade de tantos anos, por exemplo, para a gente atingir a idade aí, simbolicamente, dos 21 anos para adquirir maturidade, né? Dentro das expressões filosóficas por aí. Certo? É em poucos meses. E o que também caracteriza o seguinte, que a velhice, ela se dá de uma forma mais curta. Porque não há necessidade, inclusive, das dificuldades que a velhice nossa oferece para auxiliar na depuração do encarnado, que está já em vias de mudança de plano. Pegaram lá? Ou seja, todos os fenômenos que a natureza oferece para nós, eles objetivam o nosso silêncio interior para que estejamos em harmonia com a vontade divina. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, a caminho da felicidade, poderão encurtar essa marcha a partir do movimento de se tornarem submissos à vontade de Deus. Porque percebemos que, cumprindo a vontade de Deus, nós seremos felizes. Então, para um espírito que vai adquirindo maturidade, a disciplina para ele ela não é imposta. A disciplina para ele é prazer. Ele sabe que se ele se organizar, que se ele observar o horário, ele sabe a importância da pontualidade, da regularidade, da ordem no seu sentido, que a ordem oferece o progresso e bons resultados. Isso não é para ele algo de entristecimento, de constrangimento. Pegaram lá? As faixas superiores, os espíritos, observem, a gente aprende com Allan Kardec, a reunião espírita ela tem horário de iniciar, horário de terminar. Primeiro que está nos dando lições de disciplina extraordinária. Principalmente para o brasileiro. Principalmente para o brasileiro. E eu estou falando isso com a aquiescência de vocês. Porque no Brasil, como dizia Olavo Leite Cafunga Bastos, a maioria aqui não sabe de quem que eu estou falando. Foi um esportista aqui de Belo Horizonte. O Cafunga. Não tem coré-coré, gol, barra limpa. Quem sabe ele está até aqui nos visitando. Ele, Oswaldo Faria, Vilibaldo Alves. Não é? Só desencarnado. Ele falava assim, que aqui no Brasil o errado é que é o certo. Então a gente adota o errado, não é? O errado aqui que eu quero me referir é o seguinte: marca-se um horário para começar uma festa. Eu escutei hoje do meu filho. Que hora que vai começar? Tal hora. Eu falei assim, nossa, não vai dar tempo de eu te levar. Mas por quê? A reunião lá não acaba 9? Mas que hora que vai começar? 10. Mas eu tenho que chegar tarde, porque se chegar na hora, é o que você falou? Falta de educação chegar no horário. Jesus! Aí a gente vai entender a geração que nós mesmo fomentamos. Por exemplo, eu vou fazer uma reclamação pública. Eu preciso de encontrar nesse céu de meu Deus, que é o Brasil, um médico que atenda no horário. Eu gostaria. Levem o nome desse médico para os nossos livros de oração, porque eles merecem. Porque, ou de duas uma, eu sou encalacrado com a lei de causa e efeito, porque eu só encontro médicos que me atendem fora do horário. E eu tive o privilégio de escutar outro dia da minha filha. Eu falei assim, pai, mas o senhor arrumou uma correria, o senhor não sabe que médico atrasa? A menina tem 12 anos.
Eu falei assim, minha filha, eu não sabia. Aí a gente começa a reunião no horário. Foi você mesmo que falou, ela chegou da janela. E comigo é assim, é na lata. Né? Nós estamos em família. Reunião espírita é reunião em família. Nós estamos num momento de refletir, por exemplo, sobre a reunião espírita que começa aqui às 19h30, termina às 21 horas. Uns 5 minutos antes, uns 5 minutos depois, mas dentro de um horário que é razoável. Por quê? Porque os espíritos nos informam que eles têm outras atividades. E lá existe pontualidade. Então nós estamos falando de Júpiter. Nós estamos falando do mundo espiritual. Honório Onofre de Abreu, grande educador, querido amigo que nós temos, muita gratidão, aprendemos um pouquinho de doutrina espírita com ele. O Honório Abreu então dizia que nós almejamos o reino dos céus, mas no fundo, nós, no dia a dia, dizemos que não queremos o reino dos céus. Porque o reino dos céus, para nós queremos que o reino dos céus seja a extensão qualificada de um reino das facilidades que nós queremos na Terra. Não sei se deu lá. Então, gente, vamos tomar cuidado quando vocês fizerem prece para ter um apartamento do lado do Emmanuel. Cuidado com esse negócio de morar junto com Bezerra, com a Sheila, porque lá as coisas funcionam. Lá tem horário, lá tem comprometimento, lá quando eu assumo uma causa, não é qualquer coisa que me tira do processo. E a gente entende, tá? A gente sabe que existem muitas coisas que acontecem mesmo e que impedem o nosso compromisso até em trabalhar no hospital. Porque o trabalhador espírita é aquele que sai de casa sabendo que ele está indo para o hospital. A casa espírita é um hospital para o trabalhador. Como é uma escola para muitos de nós. Então, muitas vezes a gente aqui na FIAC, quando tem um feriado, qual que é a nossa discussão, Soni? Dora? Não, Dora é fria. Dora é fria. Dora, você não pode discutir com ela feriado, porque ela não deixa fechar o centro espírita. Ô menina boa para trabalhar no hospital. Plantonista do pronto-socorro de Lomberes, em Belo Horizonte. Não pode fechar pronto-socorro. Pode, Dora? A gente sabe que existem impedimentos. Mas você pegou lá, meu amigo. Os espíritos têm um compromisso, porque eles sabem que todo esse mecanismo que nós acreditamos ser o mais importante, na realidade, não representa a real importância que existe da nossa conexão, do nosso reequilíbrio, da nossa consistência, da nossa segurança íntima, se não estivermos focados na luz. Aí, vamos refletir junto com o Honório para a gente terminar. Vamos pensar o seguinte: como aqueles candidatos a entender um pouco de doutrina espírita para seguir Jesus. O mundo espiritual, portanto, é a extensão do nosso mundo. Então, para que nós possamos ter um mundo espiritual qualificado à nossa volta, nós precisamos de trabalhar com o mundo espiritual do aqui e agora, da nossa realidade, porque senão nós estaremos perdendo precioso tempo em estudar espiritismo. Não pensem que é fácil conviver com o Chico Xavier, lanchar com Paulo de Tarso, conviver com André Luiz. Não pensem, porque eles o tempo todo vão estar dizendo: nós não temos tempos para lenga-lenga. Não dá para ficar cheio de churumela, como me faz lembrar meu querido amigo Arnaldo Rocha, aqui agora presente. Churumela. Ele é um termo usado pelo Chico Anísio que o Arnaldo adotou. Churumela, cheio de conversa fiada. Nós estamos aqui para falar de assuntos sérios. Nós estamos aqui porque acreditamos que chegou o momento da voz do Filho do Homem atingir a todos. Está escrito no Evangelho de João, no versículo 25, capítulo 5. Em verdade vos digo, que vem a hora... Que deu vermelho.
que vem a hora, e agora é. Vem. Vem a hora, e agora é, em que os mortos, ele está se referindo a desencarnado? O mundo espiritual não está em toda parte? Nós fazemos parte do mundo espiritual, não fazemos? Você é espírito. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Não é qualquer voz. É a voz que expressa a verdade. Não tem mentira. Não tem meio termo. É verdade. Você não vai ouvir, como nós estamos imaginando pelo texto, que vai vir uma trombeta, que vem um microfone, um megafone, um alto-falante. Não é isso. É a percepção do Espírito que vai registrando a verdade. A voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, condição, está na condicional. E os que a ouvirem, viverão. Eu posso deduzir com vocês que a morte tem a ver com a cegueira, que a morte tem a ver com a ignorância, porque a ignorância é que alimenta esse estado nosso de orgulho e de egoísmo. O orgulho e o egoísmo, no dizer de Allan Kardec, são as duas chagas que corroem a humanidade. Jesus, a verdade, vem, e a hora é essa. Para muitos a hora ainda não é essa. Eu estou afirmando, sem presunção, sem ousadia. Eu estou afirmando para mim mesmo que a hora é essa, ela não vem. Este é o momento talvez mais glorioso da minha encarnação. É o seu momento. Você não veio aqui, você não ligou o seu computador à toa. Chegou a hora de mudar. Mudar para melhor. Então vamos deixar de sofisticar. A gente já sabe que muitas vezes existem algumas coisas que nos incomodam e que a gente quer fugir, porque a gente sabe que o que nos incomoda está incomodando porque está dizendo assim, muda. Uma pessoa me disse assim, ultimamente eu não quero conversar com você. Aí eu falei, você tem toda a razão. Eu não precisei te falar nada. Porque essa pessoa disse, com todas as palavras, que o que eu fazia incomodava ela profundamente. Por quê? Porque eu estava tentando dizer que a hora é essa. Mas para quem não quer ouvir, é melhor não estar perto. É assim que a gente faz. É melhor fugir. Porque enfrentar significa ter que abrir mão, ter que mudar. Ter que sair dessa condição de continuar sentado na beira do caminho. E como disse o Erasmo, sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Porque perde a noção da realidade. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor da vida favoreça para que o mundo espiritual que nós estamos cultivando continue sendo essa maravilha que nesta noite promoveu para nós tantas bênçãos,
o convívio com tantos espíritos que vieram aqui porque sabiam que ia nos encontrar. Pais, avós, irmãos, filhos. Quantos que a nossa percepção, a nossa clareza não identificou, não apalpou, mas que o nosso coração fez com que nos lembrássemos deles. Você lembrou dele. Você se recordou dela. É porque ela está pensando em você. Afirma o poeta que ninguém toca uma rosa sem atingir uma estrela. Só toca a rosa aqueles que estão em busca do amor. E o amor é a única força capaz de vencer as distâncias e alimentar os laços que verdadeiramente alimentam os nossos espíritos. Que Deus abençoe a todas as famílias aqui representadas e que possamos voltar para os nossos lares felizes pela oportunidade e alegres também pela responsabilidade que bate na nossa porta no que remonta às nossas mudanças. Muda! Vamos mudar! Porque a única coisa que não muda na lei de mudança é a mudança. Ou a gente muda, ou a vida vai mudar. Vamos mudar para melhor? Vamos ouvir e viver com Jesus? Jesus nos nossos corações. Muito obrigado a todos.